Muito bem, gostaríamos de, nessa ocasião, trazer a segunda parte da mensagem Guiados e Abençoados por Deus, onde temos trazido algum conteúdo que venha contribuir para a edificação dos nossos irmãos idosos aí com mais de 60 anos. Nós falamos na introdução já um pouco sobre o olhar em relação à velhice, que muitas vezes é tido por algumas culturas e até mesmo sociedades, a partir da citação de um pastor chamado Howard Hendricks, onde ele diz que pode-se prever a queda de uma cultura a partir da maneira com que ela trata os seus idosos e até mesmo as suas crianças, mas aqui na ocasião os seus idosos. E nós vimos então a importância de tratarmos bem aos nossos idosos, porque isso pode ser uma espécie de um termômetro para o progresso ou até mesmo a queda de uma determinada cultura. E nós vimos também na parte 1, nós tratamos sobre algumas atitudes humanas em relação à velhice. Nós vimos lá sobre algumas atitudes como a inutilidade, vimos também sobre a questão da culpa, vimos ainda também sobre a questão da autopiedade, e também sobre a questão do medo. Nós destacamos essas quatro atitudes em relação à velhice. E no final deixamos bem evidente e claro que estas são atitudes humanas. O nosso coração nos leva a essas atitudes, queridos irmãos. Porém, este não é o olhar de Deus para nós, né? Isso não vem de Deus para nós. Vem, na verdade, do nosso coração, que muitas vezes é enganoso e até mesmo ele nos trai muitas vezes. Então que Deus venha dar graça, para que nós possamos vencer essas atitudes humanas, se for o caso de algum irmão, alguma irmã que está nos ouvindo neste momento. Mas hoje, na parte 2, nós gostaríamos de trazer então algumas atitudes bíblicas em relação à velhice. Nós vamos então trabalhar por um instante essas atitudes bíblicas. Nós ainda teremos na parte 3, onde veremos sobre alguns conselhos de um velho pastor, velho aqui entre aspas, um velho pastor para viver uma vida guiada e abençoada por Deus. E lá na parte 4, então nós analisaremos detalhadamente o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, o qual tem sido a base para a nossa meditação. Na parte 4, então, nós iremos detalhar o texto de Provérbios. Estamos tratando, então, em blocos. Introdução, parte 1 e agora, hoje, a parte 2, então, onde vamos ver sobre as atitudes bíblicas em relação à velhice. E a primeira atitude bíblica, querido irmão, que nós podemos olhar em relação à velhice, talvez seja o caso de algum irmão, alguma irmã estar ouvindo nesse momento, então esteja bem atento. Creio que com a graça de Deus na sua vida, com a sua fé e confiança em Cristo, você já tem conseguido trabalhar e talvez superar até mesmo aquelas atitudes humanas que nós falamos anteriormente, se for talvez o seu caso, talvez o sentimento de culpa, a autopiedade, algumas dessas que nós falamos na outra ocasião. Talvez, confiando em Cristo, com a graça dele na sua vida, você já está conseguindo superar isso. Hoje, então, veja quais são as atitudes bíblicas, as orientações da palavra de Deus em relação à velhice. A primeira delas, irmãos, é a atitude de respeito para com os mais velhos. Respeito para com aqueles que são mais velhos, ou respeito para com o idoso, para aquele que já está na sua velhice. O respeito ele é muito importante. Deus ordenou ao seu povo, lá em Êxodo, capítulo de número 6, versículo 2, bem no comecinho, também Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nós vamos encontrar essas orientações sobre a importância de honrar o pai e a mãe. E honrar é respeitar. Honrar é dar o devido respeito, E esta era uma ordenança ao povo de Israel no Antigo Testamento, e este princípio, este valor, ele atravessa todas as eras. Também nós encontramos isso no Novo Testamento. O respeitar o mais velho, aquele que é idoso, e isso é muito importante. E o que é então esta honra, esse respeito, colocando aqui numa definição? Seria algo como que honrar outros, mostrando cortesia e cuidado. Cortesia quer dizer amabilidade, uma atitude amorosa, isso é cortesia. E o cuidado,
a própria palavra já, né, tenha em si o significado, é eu estar atento à necessidade daquela pessoa, é eu prestar, né, eu estar ali disposto, prestar um atendimento a ela. Então isso envolve, né, a cortesia e o cuidado. E eu preciso ter isso, né? Se eu honro uma pessoa, se eu dou o devido respeito a essa pessoa, e é preciso que seja assim, em especial aqui, aquele que está na sua velhice, então eu preciso ser cortês com esta pessoa, eu preciso demonstrar cortesia e preciso demonstrar cuidado para com ela. Isso é muito importante. É importante para você que talvez, querido irmão, já é avançado em idade, mas tem talvez ainda vivo seu pai e a sua mãe, talvez um parente seu, é importante esse cuidado, é importante essa cortesia, pois isso envolve honra. Também é importante de nossa parte, nós que somos mais jovens, ou até mesmo você, jovem no sentido adolescente, criança, é importante essa cortesia e esse cuidado para com aqueles que são mais velhos, aqueles que já estão na sua velhice, em idade avançada. O respeito é uma atitude bíblica, e eu diria até mesmo não só bíblica, ela é uma atitude aplicada em várias partes do mundo, né? A questão do respeito aos mais velhos. Isso nós aprendemos desde casa, né? O pai e a mãe, né? Você aí que cresceu em um lar, né? Onde houve ali uma certa organização, uma educação com princípios firme, você aprendeu certamente desde criança a importância de respeitar os mais velhos ou honrar os mais velhos. E saiba que este é um princípio bíblico que é aplicado em todas as áreas da sociedade. Nós podemos ver na Bíblia algumas passagens que apontam para essa questão então do respeito a uma pessoa mais velha, e não somente também a uma pessoa mais velha, como a outras pessoas de modo geral, né? Você tem a passagem de Êxodo 20:12, onde é orientado o mandamento bíblico de honrar o pai e a mãe. E este mesmo valor, este mesmo princípio lá de trás, de Êxodo, é trazido pelo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 6, capítulo 6, versículo 2. O apóstolo Paulo cita ali essa passagem bíblica, né, de honrar. Os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe para que tenham uma vida longa sobre a terra. Mais uma vez o princípio de honrar ligado então ao respeito àquele que é mais velho, no caso aqui o pai e a mãe. Também lá em Atos capítulo 5, versículo 34, nós temos um episódio envolvendo um homem, na ocasião, logo no início do primeiro século, na época de Jesus, você tem um homem, um mestre, né? Um homem que ensinava a lei ao povo, chamado Gamaliel, e a Bíblia diz que este homem era muito respeitado pelo povo. O povo ouvia aquele homem. Quando ele falava, a sua palavra era muito importante, porque as pessoas davam a honra e o respeito a ele. Isso é muito importante também aos nossos dias. Em Romanos, capítulo de número 13, nós temos aqui o respeito, nós temos aqui a honra para com o governo, para com o Estado, para com aqueles que administram, que fazem a gestão pública, né? Então nós devemos prestar honra e respeito também aos governantes do nosso país. Lá na passagem de Filipenses 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo ele vai falar, né, ele vai colocar um princípio ali que envolve também o respeito para com todos. Ele vai falar que nós devemos fazer as coisas, né, com humildade, não por uma espécie de competição, levando sempre em conta, colocando sempre o outro como superior a mim. E isso é importante porque para que eu faça isso é necessário respeito, é necessário eu honrar aquela pessoa. E este é um princípio bíblico, perceba, que atravessa tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e ele está presente em muitas esferas aí da nossa sociedade. Também, além de respeito, há pelo menos 2 casos que quero citar de desrespeito que nós encontramos na Bíblia. Temos o respeito, a honra, mas também temos a desonra, o desrespeito, que é muito prejudicial a quem pratica, né? Nós temos como exemplo, nós temos o caso daqueles jovens que zombaram do profeta Eliseu. Você lembra dessa passagem, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25? O caso daqueles jovens, daqueles moços que ali estavam e começaram a zombar
do profeta Eliseu. Eles diziam, né? Sobe careca, e ficavam debochando dele, né? Fizeram ali uma chacota dele. É uma passagem um tanto quanto difícil, né? Onde você tem ali a sequência desse desrespeito. Foi a morte trágica daqueles jovens, né? A Bíblia vai dizer então que vieram ali algumas ursas e devoraram, destruíram aqueles jovens. Aquelas ursas mataram aqueles jovens por essa atitude de desrespeito. Porque na ocasião, e assim não deve ser diferente hoje, na ocasião, o destrato a um profeta de Deus era considerado como destratar o próprio Deus, desrespeitar o próprio Deus. Então o que nós temos ali, na verdade, é um juízo de Deus sobre aqueles moços pela sua atitude de desonra e desrespeito. Também um outro caso de desonra, nós temos o faraó, que você encontra lá em Êxodo, em especial no livro de Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 10, nós temos ali as passagens que envolvem as 10 pragas, e você tem ali aquele homem, o faraó, o qual se denominava Deus na terra. Nós temos aquele homem exercendo um profundo desrespeito para com o povo de Deus, para com o servo de Deus chamado Moisés e também para com o próprio Deus. E essa foi uma atitude trágica e lamentável que resultou também no juízo de Deus sobre aquele homem, no caso o faraó. Desrespeito é uma atitude que traz sérios prejuízos. Porém, aquele que honra, aquele que respeita, aquele que coloca em prática esse princípio bíblico, de modo geral, ele será abençoado na sua vida. Além do desrespeito, meus irmãos, que é uma atitude necessária, bíblica, para com o idoso, para aquele que está na terceira idade, e assim aquele que está na terceira idade também para com outras pessoas, é necessário, além do respeito, também uma atitude importante que se espera de uma pessoa em especial na sua velhice, não somente lá na velhice, mas em especial se espera que essa pessoa seja sábia, se espera que ela tenha sabedoria para lidar com a sua vida, com as decisões que ela vai tomar. É esperado, né? Consequentemente, geralmente é esperado que com a velhice também venha a sabedoria, a maturidade. Isso não é uma decisão ou algo determinante que, de fato, uma pessoa que estiver na sua velhice sempre estará certa e sempre será sábia. Na verdade, na prática nós vemos que nem sempre é assim, né? Nós temos exemplos, por exemplo, na Bíblia, né? Nós temos ali aqueles amigos de Jó. Você tem ali pelo menos 3, sendo que o quarto é um jovem chamado Eliú, e ele se dirige então àqueles 3 amigos mais velhos de Jó e espera que eles, por serem mais velhos, possam então trazer uma boa resposta àquela situação que envolve Jó. Porém, aquele jovem, o chamado Eliú, ele conclui que, apesar dele estar esperando daqueles mais velhos uma sabedoria para lidar, um tato especial para lidar com a situação, ele verificou que não foi assim. Isso não significa que também o jovem geralmente está certo, nem tampouco que sempre o idoso estará certo. Mas o princípio aqui, meus irmãos, de ser sábio é que, num geral, normalmente, com a velhice vem também a sabedoria. Com os cabelos brancos vem também as melhores decisões da vida, porque a pessoa já teve experiências, a pessoa já passou por várias situações onde ela aprendeu a lidar. Ela já passou por momentos de dificuldade, ela já passou por momentos de fartura, então ela ganhou uma certa habilidade para poder lidar com algumas situações. Por isso ela tem uma sabedoria, e além de tudo a sabedoria que o próprio Deus também nos dá. Então essa atitude de sabedoria ela é muito importante, mas não se espera que em todos os casos toda pessoa idosa vai ser sábio. Mas nós sempre respeitaremos e sempre se espera que o irmão mais velho, que a irmã mais velha sempre tenham um pouco mais de sabedoria, um bom conselho, uma boa orientação, pois este é um princípio bíblico. A palavra sabedoria na Bíblia vem de uma palavrinha hebraica chamada hokmah, que tem o sentido de tomar decisões sábias a partir da palavra de Deus. É aquela pessoa que ela investiga, ela conhece a palavra de Deus
e ela toma as suas decisões pautadas na palavra de Deus. E quanto mais decisões, quanto mais atitudes sábias, equilibradas, alinhadas com a palavra de Deus eu tomar, quanto mais eu for assim, é sinal evidente da minha maturidade, da minha sabedoria. Como disse um autor desconhecido, sabedoria é passar pela vida sendo guiado por Deus. E de fato é assim, quando a palavra de Deus orienta a nossa vida e nós temos então essa sabedoria para ler essa palavra e aplicar na nossa vida, então nós somos pessoas sábias. Que Deus venha abençoar a você, querido irmão, irmã, você que está aí já com os seus cabelos brancos. Você é uma pessoa que a palavra de Deus espera que você seja sábio. Se você tem sido, glória a Deus, continue exercendo essa sabedoria. Mas se talvez você observa que ela tem faltado um pouco, peça a Deus, como diz Tiago, peça a Deus, e Ele é bom e generoso para dar isso a você. E a sua vida será grandemente abençoada, não tenha dúvida disso. Sabedoria, então, é necessário àquele que está na sua velhice. Sabedoria, nós precisamos respeitar também o mais velho, e uma outra atitude bíblica também, que a palavra de Deus traz para aquele que está na sua velhice, é que ele tenha responsabilidades, que ele tenha ali as suas responsabilidades. É importante nós frisarmos, irmãos, e estarmos atentos que conforme os anos passam, isso não significa que nós não vamos mais pecar ou algo do tipo. É importante eu sempre estar atento que ao passar dos anos, conforme a idade vai chegando, que eu não crie dentro do meu coração uma espécie de que eu estou protegido ou imune ao pecado. Eu devo estar sempre vigilante e estar atento às responsabilidades que eu tenho. A minha responsabilidade de ser um cristão fiel, de temer ao Senhor, de anunciar a Cristo, e eu não devo, lá no meu coração, meio que secretamente, supor que agora que eu estou numa idade avançada, eu estou meio que imune a algumas atitudes erradas, pois isso não é verdade. Mesmo na velhice, eu posso cometer alguns deslizes, por isso eu preciso estar atento a essa responsabilidade. Nós temos lá na passagem de 1 Reis 13, 25, nós temos lá um caso de um profeta que já era um senhor de idade, e por algumas coisas erradas que ele fez, algumas decisões erradas que ele tomou, uma pessoa mais jovem veio a perder a sua vida. Perceba que aquele caso, aquele profeta lá que era idoso, ele agiu de forma irresponsável e isso resultou até mesmo na morte de uma pessoa. Portanto, a palavra de Deus traz para aquele que é idoso ou a idosa essa noção e essa atitude importante de responsabilidade. Diz a palavra de Deus lá em Tito, o apóstolo Paulo escreve, Tito, capítulo de número 2, versículo 2 e 3, a Bíblia, então, ela traz uma orientação àquele que está na sua velhice no sentido de responsabilidade. A Bíblia diz assim, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, que sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Essa orientação bíblica, então, para aquele que está na sua velhice, que ele seja uma pessoa séria, uma pessoa lúcida, uma pessoa que tenha um bom conselho, uma pessoa que seja um mestre ou uma mestra do bem. Essa é a expectativa bíblica no tocante às responsabilidades do idoso. E saiba que você, querido irmão idoso, você pode ser um instrumento de muitas bênçãos para aqueles que são mais jovens, com o seu exemplo, com a sua seriedade, com o seu caráter, com os seus bons conselhos, você pode instruir os mais novos na palavra de Deus e isso certamente será uma bênção. Então, assumir essas responsabilidades na velhice, ela é muito importante, ela traz uma segurança, ela traz uma firmeza para o coração. Conforme vão passando os anos, ele não vai entrar num processo de
como que uma anestesia ou uma espécie de despreocupação. Pelo contrário, vai trazer esse senso de responsabilidade e vai dar sempre um ânimo e coragem e vai dar a consciência de que há pessoas que estão olhando para mim e eu preciso então manter o meu bom exemplo. Que Deus lhe ajude a cada dia, que assim você possa continuar procedendo, querido irmão. E por último, uma atitude bíblica que se espera na velhice, né? Daquele que já é avançado em idade, mas não somente a ele. Esses valores bíblicos se aplicam a todos, na verdade, né? Há valores e princípios que se aplicam ali a todos, mas em especial aqui estamos falando a você que é mais velho. Então, um outro princípio bíblico, uma outra atitude bíblica que se espera é aceitar novos desafios. Aceitar novos desafios. Claro, cada um dentro da sua realidade, né? Tratando isso aqui com bastante maturidade. Mas aceitar novos desafios. Você tem o caso de Moisés. Moisés, com 80 anos, então, ele foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Também o Caleb, que já mencionamos lá em outra oportunidade, lá na mensagem de número 1, neste projeto Mais 60, você pode procurar lá. Nós trabalhamos um pouco sobre a vida de Caleb, este homem que mesmo na velhice estava disposto a aceitar novos desafios. E aceite de fato, irmãos. Irmão, irmã, né? Esses novos desafios na sua vida são muito importantes para você. Vai lhe fazer muito bem, assim como precisa também. Eu preciso aceitar esses desafios, mas será muito bom também para você. A Bíblia diz lá no Salmo 92, o versículo 14, a Bíblia diz assim a respeito do justo, aquele que teme ao Senhor. A Bíblia diz que mesmo na velhice eles crescerão e darão frutos. Serão fortes e cheios de vida, comparado aqui a uma palmeira, né? É aquela pessoa que mesmo na sua velhice ela está firme, ela está produzindo, ela está sendo uma bênção. E isso é muito saudável, né? Então, por exemplo, como eu posso aceitar um novo desafio mesmo estando na minha velhice? Talvez, irmão, respeitando, é claro, a condição de cada um, o estado de cada um, sendo aqui bem maduro, mas uma proposta, por exemplo, nesses dias de pandemia, você que é idoso, que devido às restrições está tendo que ficar um pouco mais em sua casa, aproveite, por exemplo, você que tem um certo bom manejo das mídias sociais, aproveite para evangelizar nas mídias sociais, aproveite para anunciar a Cristo, aproveite talvez para dar um bom conselho a uma pessoa mais jovem que está em dúvida diante de uma situação. Aproveite então para transmitir uma mensagem, transmitir um bom conteúdo, e você pode usar aí na sua casa as mídias sociais para prestar esse ótimo trabalho, esse excelente trabalho ao povo de Deus espalhado aí por todo o mundo. Aceite esse novo desafio, acredito que será uma bênção, ou procure outros desafios que você considera, que você pode fazer, que está aí ao seu alcance, e faça, certamente será uma grande bênção para você, querido irmão, e outras pessoas serão abençoadas pela sua aceitação a esse novo desafio aí na sua vida. Amém, querido irmão? Então, algumas dessas, há outras, mas algumas atitudes bíblicas nós colocamos aqui em relação à velhice. Uma delas, então, é o respeito, nós vimos um pouco sobre isso. Também a proposta bíblica, mandamento bíblico de ser sábio, de ser lúcido nas suas decisões, tomar decisões pautadas na verdade bíblica. Também nós vimos a questão das responsabilidades de uma pessoa mesmo na sua velhice. E por último também a aceitação de novos desafios. Isso é muito importante. E concluindo então essa parte de número 2, se nós aplicarmos essas orientações às nossas vidas, se você, querido irmão, também aí na sua velhice, nos seus cabelos brancos, se você aplicar esses valores bíblicos, visto que eles são valores que vêm da palavra de Deus, se você aplicar, certamente você vai ser grandemente abençoado. Se você tem aplicado, se isso já tem sido uma realidade na sua vida, irmão, que Deus lhe abençoe cada vez mais e que você possa ser um instrumento muito grande nas mãos do Senhor. Mas se porventura você identificou que alguns desses valores têm
tem feito falta aí na sua vida. Então essa é uma oportunidade diante de Deus de nós resgatarmos esses valores e trazermos eles para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus venha a guardar, a colocar isso no seu coração, em nossos corações. Amém? Gostaria de orar pela sua vida, lembrando que nós, em outra oportunidade, teremos a parte 3, onde nós veremos os conselhos de um velho pastor para ter uma vida guiada e abençoada por Deus. Hoje nós falamos sobre os valores bíblicos em relação à velhice. Vimos lá na parte 1, você pode procurar essa mensagem, vimos lá na parte 1 sobre algumas atitudes humanas em relação à velhice. E hoje nós finalizamos então com os valores bíblicos em relação à velhice. Eu gostaria de orar por você, querido irmão. Se você puder, feche os seus olhos por gentileza. Senhor Deus e Pai, abençoe, Senhor, os nossos irmãos que ouviram essa mensagem, Senhor. Ajuda a cada um de nós, Senhor. Ajuda o irmão, a irmã, ajude, Senhor, nossas famílias, para que nós possamos, Senhor, aplicar na vida diária esses valores, Senhor, que vêm da Tua Palavra, Senhor. Ajude-nos a respeitar, ajude-nos, Senhor, meu Deus, que nós sejamos sábios. Ajude-nos, ó Pai, que nós possamos ser pessoas, Senhor, exemplares a cada dia. Abençoa o irmão, a irmã, dando a ele, Senhor, a saúde, a bênção, a direção, todos os dias da sua vida, Senhor. E que a vida deles possa sempre ser guiada pela Tua Palavra, Pai. Assim nós te pedimos a Tua bênção sobre cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde essa mensagem no seu coração e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.